Gostaria de cumprimentar a todos, desejar as boas-vindas e uma grande estadia na cidade de São Paulo. É um prazer muito grande recebê-los. Gostaria de cumprimentar todos os organizadores desse encontro, na pessoa do presidente da New Cities Foundation, John Rossan, e sua equipe. Agradecer a presença da nossa vice-prefeita, Nádia Campião, dos secretários municipais, cumprimentar os acadêmicos, os líderes e os políticos presentes, sobretudo agradecer àqueles que vão participar desse evento e nos iluminar com o debate sobre cidades. Eu gostaria de também agradecer a presença da Saskia Sassen, socióloga da Universidade de Colômbia, e como professor licenciado da Universidade de São Paulo, fazer algumas breves considerações sobre a razão pela qual o assunto cidades tem ganhado tanta importância no debate contemporâneo. Eu entendo que as cidades ganharão cada vez maior relevo no debate público por várias razões, e não apenas por razões quantitativas. Fala-se muito do número de pessoas que hoje moram nas cidades, e sabemos que, se tomarmos a população global, cerca de 50% da população mora em cidades. No Brasil, esse número chega a 85%. E essa seria a razão suficiente para que o debate sobre cidades ocupasse a agenda política, a agenda acadêmica e os homens de negócio com cada vez mais ênfase e ímpeto. Mas eu entendo que há uma razão qualitativa para que nós nos debrucemos sobre esse tema tão apaixonante. E a razão qualitativa tem a ver com a economia moderna e a forma pela qual nós organizamos a produção material e simbólica, a reprodução simbólica da própria espécie. Hoje a economia moderna está muito centrada em duas questões fundamentais: a produção de conhecimento e a produção de cultura. A fronteira da economia está ancorada nessas duas variáveis muito importantes: produção científica aplicada, produção científica e tecnológica aplicada, e a produção cultural, que também se encontra na fronteira da produção. E essas duas variáveis estão fortemente ancoradas numa terceira variável, que é a razão de ser das cidades, que é o intercâmbio entre as pessoas. Ou seja, a produção de conhecimento e a produção de cultura, que hoje são a alavanca, a mola mestra da produção material e imaterial, ela está centrada no encontro entre as pessoas. E o encontro entre as pessoas, apesar da tecnologia da informação, apesar dos novos modos de comunicação, dos novos meios de comunicação, está centrada no encontro face a face entre as pessoas, que é insubstituível. O encontro face a face é a razão de ser da cidade, é o seu fundamento maior, e está na raiz da produção científica e cultural dos povos, que é o que eleva a produtividade da economia. E as cidades, portanto, são o local por excelência onde esse encontro se dá e onde essa produção se dá. De certa maneira, nós estamos vivendo uma espécie de ressurgimento do tema das cidades, que guarda relação com os primórdios da era moderna. Num certo sentido, as cidades estão ganhando a importância que tiveram no período anterior à organização dos Estados nacionais. Os Estados nacionais foram uma consequência do ressurgimento das cidades. E, de certa maneira, o ressurgimento do tema cidades está, de certa maneira, indissociável da questão da perda de centralidade dos Estados nacionais
em proveito de uma interdependência entre as nações, cada vez mais fundada na globalização, seja financeira, seja produtiva, seja cultural. Então, as cidades vivem o ressurgimento por várias razões. A globalização, a incorporação da cultura e do conhecimento ao processo produtivo, tudo isso faz com que a cidade se torne um tema cada vez mais presente nos debates políticos no Brasil e no mundo. São Paulo, como não podia deixar de ser, está no centro das atenções do Brasil, como sempre esteve, não só porque é uma cidade com 11 milhões de habitantes, 21 milhões na região metropolitana, mas porque São Paulo representa 12% do produto interno bruto da sexta maior economia do mundo. Não é pouca coisa. A sexta maior economia do mundo, que é o Brasil, tem na cidade de São Paulo uma força produtiva que garante R$1 a cada R$8 produzidos no país. Então, para nós, da cidade de São Paulo, produção de conhecimento e produção cultural, que tem como fundamento o encontro das pessoas, se torna uma variável-chave para o nosso desenvolvimento futuro. E eu recebi hoje, coincidentemente, a notícia de que a revista The Economist solta um relatório sobre cidades, dando conta de que a cidade de São Paulo não só é a mais bem posicionada dentre todas as cidades latino-americanas, como é aquela que mais incrementou o seu potencial de competitividade no último período no mundo. Ou seja, é a cidade que mais cresceu em competitividade no mundo e é a cidade mais bem posicionada em toda a América Latina. Quais são os desafios que estão colocados para São Paulo? Eu diria que são de duas ordens. Não sei se todos estão familiarizados com a estrutura política brasileira, mas, ao contrário das federações existentes no mundo, a nossa federação é uma federação que nasceu de cima para baixo. As federações, em geral, nasceram de baixo para cima. Aqui no Brasil, a nossa federação é quase que uma concessão do poder central. Não é algo... A federação não é uma concessão que foi feita ao poder central pelo poder subnacional. Portanto, é uma federação de pernas para o ar. E o nosso grande desafio é compatibilizar o desenvolvimento nacional e o desenvolvimento local. Eu diria que a razão, até da minha eleição o ano passado, eu fui eleito em outubro do ano passado, tem a ver com uma resolução de um problema clássico no Brasil, que de certa forma, nos aflige desde os anos 30, que é essa relação entre o poder nacional e o poder local. É um problema ainda mal resolvido no Brasil, problema federativo, e nessas circunstâncias em que as cidades ganham destaque como molas propulsoras do desenvolvimento nacional, a resolução dessa relação é fundamental para o desenvolvimento de São Paulo. Isso no plano mais macropolítico. E no plano da micropolítica local, nós temos um outro desafio a cumprir, que de certa maneira, tem a ver com o tema desse encontro, que é a questão da humanização da cidade. Eu disse e reitero que a força da cidade tem a ver com a produção científica, sobretudo aplicada à produção e à resolução de problemas, e a produção cultural. Duas variáveis que levam a economia para a fronteira da produtividade. E isso depende do encontro entre as pessoas. E o encontro entre as pessoas depende de uma variável-chave que está no centro das nossas atenções, que é a liberação do tempo das pessoas para que elas possam se encontrar. E em São Paulo, o maior desafio que nossa cidade enfrenta é justamente esse, a liberação de tempo para que as pessoas possam aproveitá-lo de forma cada vez mais produtiva. E eu diria que há duas variáveis, duas ordens de problemas que precisam ser equacionados.
de um lado, problemas que tomam tempo das pessoas, e tomam cada vez mais o tempo das pessoas. O problema da mobilidade urbana e o problema da saúde pública. Quando esses dois sistemas não estão bem equacionados, elas retiram energia da sociedade. A sociedade fica mais pobre do ponto de vista da liberação desse insumo básico para a produção científica e cultural. Então, resolver os problemas de mobilidade, sobretudo saúde e transporte público, é, de uma certa maneira, deixar de consumir tempo que as pessoas deveriam utilizar de outra forma. E, do outro lado, do lado positivo da equação, você tem o complexo educacional, que vai desde a educação básica até a produção científica das universidades, e São Paulo tem a maior universidade da América Latina, a mais produtiva universidade da América Latina, a Universidade de São Paulo, que está instalada no coração da cidade, próxima a esse local, e a questão da habitação tomada num sentido mais amplo, tomada como uma questão socioambiental, e não como uma questão apenas da casa própria. Quer dizer, se de um lado da equação nós temos problemas que sugam a energia da cidade, quando mal resolvidos, mobilidade e saúde pública, do outro lado, se nós tivermos uma boa equação de habitação, de moradia, no sentido amplo, de produção de cidade, produção urbana e educacional, do ponto de vista da educação básica e da produção de ciência e tecnologia na cidade, você tem a equação perfeita para a liberação de energia produtiva e não destrutiva. E hoje a cidade vive nesse fio da navalha. São Paulo vive muito no fio da navalha. Você tem, de um lado, grandes oportunidades a serem exploradas, se bem resolvida essa equação, e, de outro lado, a ameaça permanente pelo não equacionamento desses problemas. Então, se de um lado a cidade vive uma perspectiva inédita de se recolocar como uma cidade global no cenário internacional, de outro, ela vive uma ameaça dada pela violência, pela desigualdade social, que a não solução desses problemas representa no dia a dia de cada um dos seus cidadãos. Essa equação que precisa ser resolvida em São Paulo, eu penso que é um problema comum não apenas às cidades latino-americanas, mas a muitas cidades do mundo, e é uma equação que depende de encontros como esse. Eu penso que a reunião de homens de negócio, políticos, acadêmicos, pensadores das cidades, é uma feliz iniciativa que pode iluminar essas questões e revelar soluções para problemas que hoje nem sempre parecem ao alcance das nossas mãos. E eu tendo a acreditar que, se nós promovermos mais encontros como esse, mais intercâmbios como esse encontro promove, nós poderemos encontrar soluções mais ágeis para problemas que se tornarão cada vez mais evidentes na nossa civilização, uma vez que esse experimento, essa invenção humana, ela veio para ficar, não há volta em relação às cidades. Portanto, se nós estamos, de um lado, condenados a morar em cidades, vamos fazer disso um motivo de encontro e celebração, de criatividade e inovação, e não um transtorno para as nossas vidas. Acho que são essas as perguntas que ficam para esse encontro, para os próximos que se seguirão, na grande expectativa de que nós, além da problematização, nós tenhamos soluções que inquietam hoje o cidadão, do cidadão mais comum ao mais abastado, que vivem e viverão nas grandes cidades do mundo. Muito obrigado, bem-vindos, aproveitem São Paulo.